Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada desta semana é a Carla Dias, que é nutricionista e entende tudo de alimentação para a terceira idade. Mas antes de eu falar da Carla Dias, eu queria dizer 3 coisas. Primeiro, a nossa promoção de canecas vai continuar. Está parada por conta do fornecedor. Mas assim que eu resolver o problema das canecas, a promoção vai continuar. A segunda coisa é pedir a todos vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que só assim o YouTube vai saber que somos importantes. E o terceiro é ouvir a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na rua Guarabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na rua Guanabara 922, no Pacoval. Bom, a Carla Dias dispensa qualquer apresentação. Ela é nutricionista, sabe tudo disso, e ela vai falar conosco hoje sobre alimentos e suplementos ideais para idosos ativos, qualidade da alimentação, principais alimentos funcionais e atividade física, os benefícios à saúde mental e cognitiva do idoso. Tenho certeza que todos nós vamos gostar e vamos conversar com ela. Carla Dias, que prazer ter você aqui de novo conosco. É um prazer muito grande e obrigado por ter aceitado de novo o nosso pedido para participar do nosso programa. É uma honra. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui mais uma vez, certo? Falando a respeito de nutrição, de saúde, de suplementação, tema que nós vamos falar hoje, né? Um tema mais central. Então é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Para mim é uma honra. Você, para mim, é a minha nutricionista preferida. Mas para a gente não se alongar mais, eu sei que você sabe tudo disso, não precisa passar a sua ficha, né? Eu sei de você. E eu só queria saber o seguinte: quais são os principais riscos para a saúde do idoso, de um modo geral? Conta para mim. Então, Luiz, quando a gente fala a respeito de saúde do idoso, a gente tem que pensar nas alterações que esse idoso vai sofrer ao longo do processo de envelhecimento, né? Então, eu listei aqui algumas que eu considero as principais, né, os principais fatores que vão gerar risco para a saúde desse idoso. Então, o primeiro seria a osteopenia e a osteoporose. A osteopenia, então, seria aquela perda, certo? Mineral óssea. Porém, a osteopenia, ela é o início dessa perda de massa óssea. Quando entra no quadro de osteoporose, essa perda desse mineral no osso, né? Ele já tá, essa perda ela já está mais acentuada. E essas alterações elas vão contribuir para o aumento da ocorrência de fraturas. Por quê? Porque esse osso ele fica enfraquecido, certo? E aí também esse idoso ele pode sentir mais dores, diminuição da mobilidade, certo? Além desses 2 fatores, osteopenia e osteoporose, a gente também tem um outro fator de risco, que seria a sarcopenia, que é a perda muscular progressiva. Então, esse idoso, conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo, ele tem uma tendência maior a perder massa muscular. E isso vai comprometer o quê? Vai comprometer a sustentação desse corpo, causando fraqueza,
também risco aumentado de quedas, porque um corpo que não consegue permanecer de um modo sustentado, ele vai ter dificuldade de caminhar, eles têm uma propensão maior a quedas, então seria ali osteopenia, osteoporose e sarcopenia, essa tríade de deficiência ali de massa magra, de massa óssea, diminuição desses dois tipos de massa que vão levar à ocorrência de uma maior probabilidade de fraturas e quedas, enfim, pode gerar uma série de transtornos na vida desse idoso, certo? Além disso, também eu acho importante a gente destacar aqui um quadro chamado imunossenescência. O que é isso? É a diminuição da imunidade, o envelhecimento dessa imunidade, desse sistema imunológico. Então, o sistema imunológico desse idoso, ele vai ficar, vamos dizer assim, mais fraco, mais enfraquecido, porque essas células elas estão mais envelhecidas, certo? E isso leva a uma probabilidade maior de infecções, principalmente infecções respiratórias, urinárias, que pode levar esse idoso a um quadro de sepse, evoluir, infelizmente, para uma morte, surgimento maior de câncer, de doenças coronarianas, que são as doenças do coração, né? Então, essa imunossenescência, ela está associada a esse envelhecimento do sistema imunológico. Principalmente dos linfócitos, que são células do sangue que estão relacionadas à imunidade que é adquirida ao longo da vida. Então, o que acontece? Geralmente, esses linfócitos, que são essas células do sangue, eles tendem a diminuir na terceira idade. E aí, a gente entende que a defesa desse organismo, ela fica insuficiente. Então, por isso que tem uma probabilidade maior do desenvolvimento de todas essas questões que eu acabei de falar. Ok? Eu sinto. Você falou sobre a perda de massa óssea, a perda de músculos, né? Sim. Isso deixa a gente muito vulnerável, né? Exatamente. Porque eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho medo de pular uma poça d'água, de descer um degrau, tendo que a perna já não aguenta mais, você fazer um Sim. esforço. Essa perda realmente é muito sentida mesmo. A gente Ela sente, acontece de fato, né? Acontece de fato, realmente é isso mesmo. Aí tem que ter alguma forma de mudar isso, né? Sim, a gente tem ali suplementos que mais para frente eu vou falar que podem auxiliar, né? Estratégias também que podem auxiliar. A gente vai estar conversando a respeito disso também, tá bom? Oi, com certeza. Mas dentro desse contexto, quais seriam os principais suplementos que podem auxiliar nessas questões? Vamos tratar disso logo agora, que aí a gente já vai tocando para o meio desse assunto, assim, né? Muito importante. A gente também precisa focar na questão da saúde gastrointestinal desse idoso, né? Porque conforme o envelhecimento vai acontecendo, o estômago, o intestino, tanto o intestino grosso como o intestino delgado, tudo vai envelhecendo, né? E aí, uma coisa muito importante que são as enzimas digestivas que são produzidas lá no estômago, esse idoso, ele tem uma produção menor de enzimas digestivas, o que vai repercutir diretamente na digestão daquele idoso. Então, por exemplo, tem muitos pacientes que vêm para mim no consultório e falam: doutora, quando eu como carne, que eu vou num churrasco, eu fico conversando com a carne, parece que eu estou conversando com a carne o dia inteiro depois que eu como. Aquela inesquecível. Churrasco inesquecível. Exatamente, de digerir a proteína, né? Por quê? Porque existe uma menor produção dessa enzima digestiva que ajuda na digestão da proteína, certo? Assim como também alimentos mais gordurosos. Então, muitos idosos se queixam, né? Quando eu como alguma coisa com muita gordura, alguma fritura, eu não me sinto bem. Por quê? Porque não tem mais aquela quantidade suficiente de enzimas digestivas que vão ajudar no processo de digestão. Um outro ponto também é a diminuição do ácido gástrico. Ocorre uma diminuição do ácido gástrico conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo. Então, queixas gastrointestinais são muito recorrentes, né? A gente vê, assim, quase que em totalidade nos idosos
essas queixas, sendo as principais, né? E também tem a questão dos pacientes, por serem idosos, a maioria já faz uso de algumas medicações, alguns mais, outras menos, e muitas dessas medicações, elas vão interferir diretamente na digestão, na absorção de nutrientes. Então, assim, é um efeito que ele vai se acumulando, né? E aí a gente precisa, através da nutrição, através da alimentação, através de suplementos, ajudar esse idoso a ter uma melhor qualidade de vida, né? E aí, dentro daquilo que você me perguntou anteriormente, a gente tem vários suplementos muito bacanas. Então, dentro dessa questão aí da saúde gastrointestinal, esse idoso, ele pode fazer uso de enzimas digestivas, e aí a gente tem várias enzimas digestivas, cada uma vai ser para uma finalidade. Eu vou ter enzima digestiva para ajudar na digestão de proteína, vou ter enzima digestiva que vai ajudar na digestão do amido, da lactose, das gorduras, enfim. Então, dentro de uma avaliação individual daquele idoso, dentro do sintoma que ele apresenta, a gente vai direcionar quais são as enzimas que a gente coloca na formulação, que a gente vai estar prescrevendo para aquele idoso, certo? Além disso, também dentro da saúde gastrointestinal, outros 2 suplementos que são muito interessantes para a saúde, né, do idoso seriam os pré-bióticos. E aí, quando eu digo pré-biótico, o que são pré-bióticos? São alimentos, suplementos, eles podem vir em forma de suplementos. A gente faz ali uma formulação com um pool de probióticos e pré-bióticos, sendo que os probióticos são as bactérias boas que vão colonizar aquele intestino. E os pré-bióticos são os, vamos dizer assim, os alimentozinhos para aquelas bactérias comerem e se multiplicarem, porque a gente precisa conseguirem sobreviver, para que elas possam estar dentro e poder agir, né? E elas mesmas, Exatamente. Dentro do nosso intestino, a gente precisa ter um ambiente de harmonia com as bactérias boas e ruins, sendo as bactérias boas em maior número e as bactérias ruins em menor número. Elas precisam estar ali, as ruins. Tem um porquê para manter ali um equilíbrio dessa microbiota intestinal. Mas quando começa o número de bactérias ruins a aumentar e o das bactérias boas diminuir, aí a gente tem um problema. Então, para evitar isso, a gente pode lançar mão desses 2 suplementos. Os pré-bióticos, que seriam os alimentos para as bactérias, e essas bactérias são os probióticos, que a gente pode estar ofertando para esse idoso via suplementação. Mas na alimentação, quando a gente fala a respeito de frutas, verduras, legumes, fibras, cereais integrais, a gente está aumentando o aporte de fibras para esse paciente. Então, a gente pode, tanto através da dieta, como através da suplementação, certo? E a questão também ali dos probióticos, se a gente for pensar em alimentação, o iogurte seria um excelente alimento que vai estar ali ajudando na construção, na formação, no crescimento de bactérias boas, porque ele tem um fator ali fermentativo que vai ajudar ali no crescimento dessas bactérias boas, tá certo? E aí, continuando, né, dentro desse contexto, a gente tem também uma questão muito importante que é muito persistente no idoso. A gente observa muitos pacientes com a questão do declínio da saúde mental e cognitiva. Tá? Isso é importante. Na idade ali, na terceira idade, ocorre um risco do aumento de doenças neurodegenerativas e alterações de memória, cognição, raciocínio. E isso pode estar muito relacionado a deficiências de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, certo? Vitamina B6, B9 e B12, que é a piridoxina, que é o ácido fólico, e a cobalamina. São as 3 principais vitaminas do complexo B que estão diretamente relacionadas a essa questão da saúde cognitiva, memória, prevenção ali de doenças, né, neurodegenerativas no idoso. Então, a gente pensa assim, essas vitaminas, elas são essenciais para a saúde cerebral.
Por quê? Porque elas vão participar do metabolismo de vários nutrientes para esse cérebro, elas vão também ajudar na produção de neurotransmissores, elas vão ajudar na integridade, manter a integridade desses neurônios dentro desse cérebro. Então, vai ajudar muito na questão de cognição, memória, prevenção dessas doenças neurodegenerativas. E aí, mas quais seriam as doses, Carla? A gente precisa avaliar exame de sangue. Então, ver se esse paciente está com deficiência de alguma dessas vitaminas e fazer a correção, tanto na alimentação, com os alimentos fontes, mas, sobretudo, com a suplementação. Porque tem aquele seguinte ponto também, Luiz, o paciente idoso, muitos pacientes, graças a Deus, eles têm uma saúde boa, apesar da idade, não tem maiores problemas, né? Mas tem também muitos e muitos e muitos idosos que vão ter muitas queixas. Uma delas é a questão de, doutora, eu não consigo me alimentar, comer uma quantidade suficiente de alimento. E aí é onde a gente pode e deve lançar mão da suplementação para estar ajudando esse paciente, nutrindo esse paciente e corrigindo essas deficiências, que quando estão instaladas causam uma série de alterações, diminuindo a qualidade de vida desse idoso, né? Então, as vitaminas do complexo B também são importantíssimas, ok? Na realidade, são suplementos mesmo, né? Quer dizer, ajudam na alimentação normal, quando a alimentação normal é pouca, não é isso? Exatamente. Quando essa alimentação está insuficiente, quando esse paciente traz muitas queixas relacionadas a essa questão de memória, de raciocínio, né, questões ali de sono, de insônia, de pensamento mais lentificado, isso tudo pode estar associado à deficiência dessas vitaminas. Então, a gente precisa avaliar através dos exames bioquímicos e, caso haja necessidade, fazer sim essa suplementação das vitaminas do complexo B. São extremamente importantes para a saúde do cérebro, tá certo? Perfeito, grande. E aí quem mais? Quem tem mais para isso, sobre esse assunto? E aí vamos continuando. Então, a gente falou a respeito dessas vitaminas, e aí eu tenho também alguns outros suplementos que são muito interessantes. Um deles é o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, tá? O Whey Protein, ele é um pool de aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? Vamos pensar que eles são os tijolinhos ali para a construção do músculo, da massa muscular, tá? E eles estão diretamente relacionados à questão da manutenção da massa muscular, ok? Então, quando a gente fala dos idosos, mais uma vez, a questão do apetite, muitos idosos não comem a quantidade suficiente de nutrientes, de proteína, principalmente, que é o elemento ali chave para a construção e manutenção da massa magra. Então, o Whey Protein seria um suplemento extremamente interessante. Eu prescrevo muito para os meus pacientes idosos, de todas as faixas etárias, mas principalmente para os idosos, o Whey Protein. E aí tem muito aquele mito, mas para tomar o Whey Protein eu preciso fazer atividade física? Não necessariamente. Não é um suplemento para quem faz atividade física. Todos deveriam fazer atividade física, mas até quem também não faz, tem muitos benefícios com o Whey Protein. Certo? E aí seria uma estratégia para estar preservando ali essa questão da massa magra e para estar também dando um aporte de proteína adequado para aquele paciente. Certo? Entendi. Perfeito. Tem também, e aí assim, a respeito de dose, né? Qual seria a dose, uma dose legal de Whey Protein para eu estar utilizando? De 25 a 30 gramas por dia. E aí esse Whey Protein, ele poderia estar entrando num momento de um lanche da tarde, junto com uma fruta, com iogurte, uma semente de linhaça, uma chia. Então, fazer ali aquela misturinha e comer como lanche da tarde, ou fazer à noite uma vitamina com leite desnatado, ou um leite vegetal, uma fruta, e essa quantidade de Whey Protein, fazer um shake, uma vitamina. Então, seria uma forma de estar colocando esse Whey Protein na dieta desse paciente idoso, que vai ajudar bastante,
certo? Nessa questão da proteína, da preservação da massa muscular. E aí eu gosto muito do colágeno, porque ele é um suplemento que ele vai auxiliar nessa questão também da estrutura muscular e ainda também aí na questão de articulação, de ossos, de tendões, da pele. Então a gente tem vários tipos de colágeno, mas eu gosto muito do colágeno do tipo 1 e do tipo 2. Então, rapidinho, só para a gente diferenciar. O colágeno do tipo 1, ele vai possuir ali as fibras mais longas e mais firmes entre si. Então, ele é muito bom para a manutenção da saúde dos ligamentos, dos tendões e da pele, ok? Já o colágeno do tipo 2, ele tem as fibras mais curtas, permitindo o quê? A absorção dos choques do osso e cartilagem, o amortecimento dessas articulações. Então, ele é excelente para a saúde articular. E aí a gente pode, dentro de uma avaliação individual desse paciente, estar prescrevendo esse suplemento. Podemos associar até tanto colágeno tipo 1 com colágeno do tipo 2 na mesma formulação, e aí vai oferecer tanto benefício para a saúde e manutenção de ligamentos, tendões e pele, como também a saúde articular. Então é um suplemento também que eu acho muito interessante para o idoso, ok? Além disso, a gente tem também a creatina. Não sei se você já ouviu falar, mas é um suplemento. Sim, claro. Que é muito utilizado, Sim, claro, né, para as pessoas que praticam atividade física, independente da idade, enfim, adultos que praticam atividade física. E para o idoso, a creatina também é um suplemento extremamente interessante. Por quê? Porque a creatina ela é um suplemento que vai ajudar no aumento da produção de energia, vai fornecer energia aos músculos, vai fornecer uma melhor densidade óssea, melhorar a função cognitiva de memória, raciocínio, prevenindo também doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Então já tem vários estudos também falando da creatina a respeito desse contexto de saúde do cérebro, né? E além disso, a creatina ela auxilia na saúde cardiovascular, tá? E aí tem muita gente fala a respeito, mas a creatina ela pode prejudicar os rins. Então eu acho que é importante a gente sinalizar isso aqui. Não, a creatina ela não prejudica os rins, ok? Mas qual é o cuidado que o profissional deve ter? Que eu sempre tenho antes de prescrever a creatina. Fazer uma anamnese minuciosa com aquele paciente, saber se ele tem algum histórico de doença renal, ok? E solicito também exames para ver como que está ali a creatinina, que é um marcador a nível renal, que vai me dizer se esse rim está funcionando direitinho, não está, se tem alguma alteração. E aí, se tiver tudo ok, esse paciente pode tranquilamente fazer o uso da creatina. Geralmente a dose gira ali em torno de 3 a 5 gramas, então seriam 3 doses para um paciente que tem uma estrutura corporal menor e até 5 gramas para um paciente que tem uma estrutura corporal maior, tá certo? É um suplemento bastante interessante e ele ajuda ali em todas essas questões e também na preservação de massa muscular e óssea também, tá? A creatina é excelente. Além da creatina, já estou terminando a parte ali dos suplementos, e aí a gente entra para as vitaminas. A gente tem a coenzima Q10. Coenzima Q10 é um suplemento maravilhoso. Ele participa diretamente do processo de produção de energia e também é um poderoso antioxidante. O que é isso? Ele ajuda a eliminar os radicais livres que vão surgindo conforme o processo de envelhecimento. A gente vai oxidando, né? Por conta desses radicais livres. E aí, essa coenzima Q10, ela tendo essa ação antioxidante, ela ajuda muito nessa questão, tá? Prevenindo infarto, AVC, ela melhora muito ali a questão da energia. Então, aquele idoso, que tá muito cansado, que já acorda cansado. Eu tenho esse problema. Que tá cansado, indisposto. A coenzima Q10 seria um suplemento excelente para essa questão da produção de energia, proteção cardíaca, proteção do cérebro, enfim. E aí, para o idoso, porque a gente também tem que pensar muito, né, Luiz? São muitos suplementos. E aí, quais os suplementos utilizar? Qual a forma farmacêutica utilizar? Então, eu gosto muito de fazer para o idoso ou em sachê,
né? Cápsula eu evito, porque tem muito idoso que tem aquela dificuldade de engolir a cápsula, mas a coenzima Q10 em específico, eu gosto muito de fazer em gotinha sublingual. Então, pinga aquela gotinha sublingual, a absorção é mais rápida. E aí, a dose, eu gosto de estar fazendo ali, em média, 200 miligramas por dia para esse idoso, após o café da manhã ou almoço. É muito bacana. O que eu ia lhe perguntar era isso. Como a gente compra essas enzimas, como a gente compra esses produtos, né? Como é que isso vem? É um laboratório de manipulação? É uma farmácia Sim. normal? Como é que é isso? Então, tem muitos suplementos que já podem ser encontrados prontos na farmácia, na drogaria, certo? Porém, eu prefiro, sempre que esse paciente passe pela avaliação de um profissional médico que entenda de suplementação ou de um nutricionista, que é o profissional que tem esse domínio da suplementação, para que seja direcionado para aquele paciente, prescrito para aquele paciente, dentro da sua individualidade, o suplemento correto, na dosagem correta e na forma farmacêutica correta também. Porque, por exemplo, um paciente que não consegue deglutir direito cápsula. Então, ele precisa de uma outra forma farmacêutica para aquele suplemento. E muitas vezes no mercado, de forma comercial pronta, não vai encontrar. E aí é quando ele precisa de uma receita para estar fazendo ali numa farmácia de manipulação. Eu gosto Entendi. muito da questão do manipulado, porque a gente Exato. entende que fica mais individualizado em questão de dose, de forma farmacêutica. Eu acho muito interessante a manipulação, tá certo? Até porque isso não é uma forma de bolo, né? Isso não é uma fórmula Não de é, bolo. Isso é não é. totalmente individual, é para cada um, é para cada ser. Não é Exatamente, isso? exatamente. Não é a mesma dose para mim que vai ser boa para você, que vai ser boa para uma outra Pois é, pessoa. exatamente, exatamente. Exatamente. Que aqui a gente está com o intuito de quê? De passar informação a respeito dos suplementos, mas não quer dizer que todo mundo tem que ir lá e comprar esses suplementos na Não, farmácia, tem que enfim, né? fazer uma É avaliação, uma obviamente. avaliação, porque suplemento, ele tem que ser muito bem indicado, porque senão ao invés de fazer bem, ele faz mal, ele pode fazer mal para aquele paciente, Eu né? acho que até que esse programa não é uma consulta, é um alerta. É um Eu acho alerta. é você Exatamente, explicar corretamente como é que se deve proceder. Eu acho que esse é o caminho. exatamente, É mostrar o caminho para quem não tem esse caminho, como eu. Eu sou cheio exatamente, de perguntas, então eu criei o assunto para isso, né? exatamente. Para a gente ter respostas para as nossas perguntas, não é isso? Exatamente. E aí, terminando aqui a questão dos suplementos, né? A gente tem o ômega 3. O ômega 3 é um suplemento maravilhoso Famoso, que eu muito gosto famoso. muito. E para os idosos é muito bacana. Porque o ômega 3, ele é um ácido graxo poliinsaturado. Então, ou seja, ele é uma gordura boa, que tem ação antioxidante, ou seja, ajuda a reduzir ali os radicais livres, o estresse oxidativo por conta do processo de envelhecimento. Ele tem ação anti-inflamatória, ele é um protetor neurológico do nosso cérebro, das células do nosso cérebro, um protetor cardíaco, ele ajuda na redução dos triglicerídeos, tá certo? Então, quando a gente pensa em ômega 3 na alimentação, eu faço ali a anamnese e eu vejo aquele paciente, será que ele come uma quantidade de fontes de ômega 3 bacanas? E aí seria o quê? No mínimo 3 vezes na semana, esse paciente se alimentar de quê? Peixes como sardinha, atum, camarão, salmão. E de origem vegetal, a gente tem também a chia, a linhaça, que são bacanas, e as nozes, tá? Então, a gente faz ali toda uma avaliação alimentar daquele paciente. Infelizmente, Luiz, a maioria dos brasileiros não tem o hábito de comer peixes na sua rotina É, alimentar. mas deixa eu te fazer só uma Infelizmente. pergunta. E Aqui os na região peixes. norte, aqui Ah, na região norte, o consumo de peixe é muito grande. Mas são ótimo. peixes de água doce. Uhum, Existe alguma diferença entre o peixe de água doce e o peixe de água salgada? Porque você citou aí os peixes de água salgada. Os peixes de água doce sim.
também tem ômega 3 na quantidade? Também tem. E a pessoa fazendo ali o consumo rotineiro, ou seja, colocar pelo menos 3 vezes na semana, ela já consegue ter boas fontes de ômega 3 na Perfeito. dieta. Uma Né? grande Mas, resposta. infelizmente, essa não é a realidade da maioria do povo brasileiro. As pessoas não têm o hábito de comer muito peixe. É mais a carne vermelha, o frango, a carne de porco. Infelizmente, os embutidos, que não deveria, né? A Os linguiça, a embutidos salsicha. Isso, embutidos e processados, né? Que são terríveis. Né? Processados. E aí esquecem do peixe. Ou então porque não gostam, não têm o hábito, enfim. E aí fica prejudicado ali a questão do consumo do ômega 3. E aí é quando a gente pode e deve lançar mão da suplementação, tá? E aí a gente tem, dentro do ômega 3, 2 pontos. Um que é a quantidade de EPA e um que é a quantidade de DHA. Então, quando a gente vai olhar e indicar para aquele paciente um bom ômega 3, a gente tem que pensar o quê? Se esse paciente está precisando de um reforço melhor na saúde cardiovascular, eu vou pensar num ômega 3 que seja mais rico em EPA, ok? Quando eu penso aquele paciente que ele precisa de um reforço ali para a questão da saúde cerebral, eu vou pensar num ômega 3 mais rico em DHA. Então, isso vai ser diferente dentro de cada realidade de cada paciente. Mas, geralmente, a quantidade total de ômega 3 para suplementação gira em torno de 1 a 1,5 gramas por dia, distribuindo em EPA e DHA de acordo com cada necessidade maior de cada paciente, certo? Agora, Luiz, eu queria falar um pouquinho a respeito das principais vitaminas e minerais que a gente vê maior deficiência nessa população idosa. Importantíssimo, certo? importantíssimo. É importantíssimo. Então, a gente vai começar pelo magnésio. O magnésio, ele é um mineral importantíssimo, importantíssimo. A gente costuma dizer que o magnésio é um mineral rei, né? Por quê? Porque ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo. Então, a deficiência de magnésio, ela é muito. A gente tem que ficar muito ligado, porque ela pode trazer uma série de sinais e sintomas para esse paciente, como câimbras, dores musculares, dores articulares, paciente que sente formigamento, tá? Dores ali por todo o corpo, alterações na tireoide, cansaço, fadiga, memória ruim, insônia, intestino mais lento e até arritmia cardíaca. São, então, alguns dos principais sintomas que esse paciente pode apresentar por conta da deficiência de magnésio. E aí, eu gosto muito, porque a gente tem vários tipos de magnésio, mas eu gosto muito de pensar em 3 tipos de magnésio para esse idoso. O magnésio citrato, que é o magnésio que vai ajudar na prevenção de câimbras, espasmos musculares, vai também ajudar a regular o ritmo cardíaco, vai ajudar na regulação também do intestino e na digestão. Então, é um magnésio muito bacana para a gente pensar em todas essas possibilidades. A gente tem também o magnésio dimalato, que é um outro tipo de magnésio que vai ajudar na melhora da produção de energia, desempenho físico, vai ajudar também a reduzir dor muscular, ajuda no tratamento da osteoporose, ajuda na regulação dos níveis de pressão arterial. Então, paciente que tem pressão alta, quando usa ali o seu medicamento associado ao magnésio dimalato, é excelente, porque ajuda no controle da pressão arterial. Às vezes o paciente, Luiz, ele está tão bem suplementado que a dose do medicamento o médico até reduz. Porque esse paciente começa com uma mudança de estilo de vida, uma suplementação assertiva, feita por um profissional que tem esse conhecimento, isso melhora demais, porque, de repente, esse paciente que consumiu uma dose de 50 miligramas de um determinado remédio, reduz pela metade. Olha que legal. Isso é muito gratificante. Pois é, né? deve ser, exatamente. Exatamente, então é muito legal. Paciente também que tem fibromialgia, que tem aquelas dores, que a fibromialgia ela é uma doença autoimune, que ela vem ali com muita questão inflamatória, dor.
articular, dor por todo o corpo. Então, esse é um magnésio muito interessante que ajuda na diminuição da dor e do processo inflamatório de pacientes que têm fibromialgia. E Pois é, e você também, Oi. você falou também do magnésio atuando na prevenção de câimbras, né? De câimbras. Excelente. Câimbras principalmente nas pernas, nos Nas pés, né? pernas, que os pacientes idosos se queixam muito de cãibra, né? Ah, tô com uma cãibra, meu músculo parece que dá uns espasmos, fica aquela cãibra, então começa a formigar. Então, assim, o magnésio é um mineral excelente que pode ajudar muito nessas questões. E para fechar, a gente tem o magnésio glicina, que ele vai ajudar ali na melhora da saúde nervosa, da saúde do músculo, na saúde muscular, na saúde cardiovascular. Porque esse magnésio ele favorece um relaxamento de todo o corpo. Eu gosto muito do magnésio glicina. E aí eu gosto muito de combinar 3 magnésios numa mesma formulação. Então eu coloco de malato, citrato e a glicina, uma quantidade X de cada, que eu vou avaliar para cada paciente. E aí esse paciente pode fazer uso desse magnésio durante o dia. E à noite tem outros 2 tipos de magnésio que são bem interessantes, que é o magnésio L-treonato ou o magnésio inositol. Por quê? São 2 tipos de magnésio que penetram muito bem ali na barreira hematoencefálica. Então ele é muito bem ali absorvido pelo cérebro. E ele causa ali uma questão de um relaxamento cerebral, ele melhora o sono. Então, tem muitos idosos que se queixam de insônia, eu não consigo dormir direito, eu não consigo pegar no sono. Então, magnésio ou L-treonato ou magnésio inositol seriam 2 tipos de magnésio muito interessantes também para a questão da insônia, tá? E aí, a gente pensando em alimentação, que não tem como fugir, a gente, né, eu sou nutricionista, a gente fala de suplemento, mas também pega a sardinha para alimento. Então, todos os vegetais folhosos, verdes escuros, eles são riquíssimos em magnésio, tá? Então, assim, por isso que a gente sempre bate na tecla, comer comida de verdade, comida que vem da terra, frutas, verduras, legumes, fibras, cereais integrais, grãos, sementes. Gente, é o que a natureza nos dá de graça, né? As proteínas. Enfim, é muito bacana a gente fazer essa associação, tanto da alimentação como da suplementação. É sucesso, é muito bacana. Então, a gente tem também uma outra vitamina que eu acho extremamente importante, que é a vitamina D, certo? A vitamina D, ela é importantíssima para a questão da imunidade e da saúde óssea também, além de estar diretamente relacionada à prevenção de câncer. Então, é uma vitamina extremamente importante que a maioria dos idosos, e aí eu não vou falar também só dos idosos não, da população brasileira tem deficiência de vitamina D ou insuficiência. Ou seja, não Por quê? está deficiente, Por conta mas de não quê? está Por na conta de quantidade quê? ideal. Oi? Por conta de que isso? A má alimentação mesmo? A má alimentação e também a questão do sol, porque a vitamina D está muito associada à questão da exposição solar, ajuda na produção, né, da vitamina D pelo nosso corpo. E, infelizmente, por conta das pessoas estarem cada vez mais trancadas dentro de escritórios, trabalhando, né? Dentro de casa, home office, enfim, essa correria, essa vida louca, as pessoas não têm mais tempo de se expor ao sol, que seria ideal aquele sol ali da manhã, de 15 a 20 minutos, a pessoa ficar ali exposta àquela luz solar para ativar ali a produção de vitamina D de forma adequada. Então, infelizmente, por conta dessas mudanças na nossa rotina, na nossa vida, a maioria das pessoas apresentam ou uma deficiência ou uma insuficiência de vitamina D no sangue. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa fazer a suplementação, porque essa pessoa não toma sol, ou está com uma deficiência, ou com uma insuficiência, ela precisa suplementar. E aí a gente faz essa vitamina D
dentro da quantidade de acordo com a deficiência ou a insuficiência, para que haja ali uma recuperação desses níveis até se manter no nível adequado. E quando a gente fala de vitamina D, Luiz, é importante ressaltar aqui que a vitamina D, eu gosto sempre de associar a vitamina D com a vitamina K2, do tipo MK7. Por quê? Quando eu penso na vitamina D associada a K2, e aí pensando na saúde do idoso, o que essas duas juntinhas fazem, a associação delas? Elas vão pegar e absorver uma maior quantidade de cálcio da dieta para ser depositado ali nos ossos e melhorar essa saúde óssea, certo? Então, quando eu não faço a vitamina K2 junto com a vitamina D, esse cálcio ele fica ali de uma forma que ele não é levado para o local correto, que é o osso, e pode se depositar em outros locais que a gente não quer. Então, é sempre interessante a gente pensar na suplementação de vitamina D associada à vitamina K2 do tipo MK7, principalmente pensando na saúde óssea do idoso, uma maior absorção de cálcio da dieta, ok? E Sim, para fechar... esses produtos, essas vitaminas, você falou sobre os alimentos de cores diferentes, né? De Sim. cores escuras e tal. Me reforça isso. Como é que a gente consegue saber isso no dia a dia? A respeito dos alimentos, fonte... Exatamente, de algumas dessas vitaminas. Então, os alimentos fontes de vitamina do magnésio, né? A gente tem os vegetais verdes escuros, folhosos, e aí pode ser todos eles. A couve, o agrião, a bertalha, o espinafre, o brócolis, enfim, né? O ovo, ele é rico em vitamina D. Então, a alimentação dos vegetais, frutas, os ovos são fontes boas. E agora entrando na vitamina C, né? Que é um excelente antioxidante também. E é um suplemento vitamínico, seria uma vitamina, né? Essencial também para a questão ali da saúde do idoso, pensando em questão antioxidante, de diminuição de radicais livres, de proteção dos neurônios, de melhora da imunidade. Ela também ajuda no aumento da síntese, ou seja, da produção de colágeno, excelente para articulação, para a pele, melhora a circulação, saúde do coração. Então, a vitamina C é excelente. E aí, quando a gente pensa em vitamina C, as frutas cítricas, principalmente, né? Laranja, tangerina, limão, o açaí é riquíssimo em vitamina C, maracujá, acerola, mamão, caju, kiwi, enfim, morango, tá? São alimentos riquíssimos em vitamina C. E aí, E você sabe que aqui na região norte, sim, o açaí é base de alimentação, né? Não é nem complemento. Ele sim, é base da alimentação. é a base. É a base. Aqui, principalmente no Amapá, de onde eu gero o programa, ele é a complementação. Ele não é nem complemento, ele é a base, é o açaí. A base da alimentação. Exato, é o açaí e o peixe. E Sim. eu acho que isso dá uma combinação fantástica, não é? Perfeito, é maravilhoso, porque é a fonte de ômega 3 e uma fonte de vitamina C. Então, é muito, muito bacana, né? E aí, só um ponto a se colocar dentro da vitamina C, porque a gente tem muita questão ali daquela vitamina C que fica lá na farmácia, nas gôndolazinhas da farmácia, aquela vitamina C efervescente que a gente coloca no copinho de água, ela dissolve e bebe. Então, vamos lá. Essa vitamina C, ela não seria a vitamina C ideal, tá? A gente tem um tipo de vitamina C que chama vitamina C revestida. Ela seria a vitamina C mais adequada para a suplementação. Por quê? Porque a vitamina C, na sua forma efervescente, ela é absorvida de forma rápida e eliminada de forma muito rápida. Então, não tem um tempo suficiente para ela ficar circulando no nosso sangue
e trazendo todos esses benefícios que eu citei, certo? De ação antioxidante, enfim. Então, quando a gente pensa na vitamina para suplementação, a melhor é a vitamina C revestida. Por quê? Porque ela possui uma liberação mais lenta e vai oferecendo ao longo de todo o dia a quantidade de vitamina C no sangue por um período maior, ok? E aí, quanto suplementar? Vai depender. Se esse paciente já tem boas fontes na dieta de vitamina C, ele come bastante frutas cítricas, ele se alimenta direitinho, não vai haver necessidade. Mas se é um paciente, principalmente aquele idoso, que fala, eu não consigo comer, eu não tenho muito apetite, aí a gente suplementa. E qual seria a dosagem? De 500 miligramas a 1 grama por dia dessa vitamina C seria bacana, ok? E aí falamos também das vitaminas do complexo B, já. E para fechar essa pergunta, porque essa foi a pergunta de maior fala, muitas coisas para a gente falar, né? Porque suplementação é um mundo de coisas. Eu tentei trazer assim o mais sintetizado possível. E aí a gente tem o cálcio, o zinco e a gente tem o ferro. Então, pensando no cálcio, ele precisa ser muito bem avaliado. Por quê? Se aquele paciente tem uma perda de massa óssea importante, eu preciso suplementar o cálcio. Se esse paciente é um idoso e ele está se alimentando bem, ele já faz ali a questão via alimentação de boas fontes de cálcio, eu suplemento a vitamina D e a K2, que vai ser ótimo para puxar o cálcio dessa dieta e manter esse osso ok. Agora, se é um paciente que já tem uma perda acentuada, aí eu tenho que suplementar o cálcio. Então, assim, o meu raciocínio, ele vai depender da individualidade de cada paciente, quando eu penso principalmente na questão do cálcio, ok? Quando eu penso na questão do zinco, que é um outro mineral muito importante, que está relacionado à imunidade também, cicatrização de feridas, porque o idoso, né, muitas vezes, vai fazer uma cirurgia, ou então é um idoso diabético que se machucou e está com uma ferida, enfim. Ele precisa melhorar aquela cicatrização. Se ele tem uma deficiência de zinco, essa cicatrização fica comprometida. Então, o zinco também seria um mineral super importante. Mas para fazer a suplementação, digo mais uma vez, é necessária a avaliação de exame bioquímico, para a gente saber qual vai ser a dose para aquele paciente, ok? O zinco, ele também está relacionado a questões de paladar, olfato e apetite. Então, o paciente, quando apresenta deficiência de zinco, muitas vezes ele pode apresentar sintomas de diminuição de apetite, diminuição de paladar e diminuição de olfato. E fazendo uma simples correção dessa deficiência, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha mais gosto de se alimentar, né? Se alimente melhor, tenha um paladar melhor, tenha um olfato melhor e tenha ali uma questão do apetite melhor, para ele estar se nutrindo de uma forma mais adequada, né? E também é o seguinte, porque quando você melhora o paladar, você, obviamente, você começa a gostar mais da comida. Exato. Porque o gosto fica mais apurado e você consegue comer mais. Por quê? Você sente mais prazer ao comer. Mais prazer em comer por conta do paladar e do olfato. Exatamente. Porque a gente já sabe que o ser humano primeiro vê, né? Depois ele sente o cheiro e depois ele sente o paladar. Exatamente. É nessa ordem. Então, se você consegue... Tem que ter um cheirinho ali, tem que ter, poxa, o gosto, isso, o visual. Exatamente isso. Exatamente. O paciente tem que ter vontade de comer, senão ele vai olhar para falar, não quero, não estou com vontade. Com apetite reduzido, olfato reduzido e paladar, é o pacote completo do desespero, né, gente? Pois é, comer para quê, e aí, né? como que vai se alimentar de forma adequada? Não vai, é complicado. E aí a gente precisa estar de olho, pensar nessas questões, avaliar exame bioquímico, né, solicitar os exames de acordo com o que o paciente traz de queixa. Isso é muito importante. O profissional, ele estar atento às queixas que esse paciente traz, para saber, não, peraí, então esse paciente está apresentando isso, isso e isso, então eu vou pedir esse exame, vamos avaliar. Deu alteração? Vamos corrigir.
e assim a gente vai melhorando a qualidade de vida desse paciente, né? Agora, por último, o ferro. A gente tem, infelizmente, muitos idosos que apresentam deficiência de ferro, que apresentam anemia ferropriva por deficiência de ferro. Vai lá, o hemograma já está todo alterado, hemoglobina, enfim, está com uma deficiência de ferro. E aí, quais são os sintomas? Um cansaço extremo. Aquele idoso que, eu só quero ficar deitado, eu não tenho vontade de fazer nada. Fica até deprimido. Às vezes pensa que, o idoso está desenvolvendo um quadro de depressão. E muitas vezes é uma deficiência de ferro, que quando a gente corrige, o paciente melhora, parece vir a outra pessoa. Então, as deficiências nutricionais, elas são muito importantes de serem vistas, reconhecidas e tratadas, certo? É muito importante. E aí, dentro dessa questão, era isso que eu queria sinalizar, tá? Tá aí, tá maravilhoso isso aí. E agora, existe um outro ponto. Eu queria saber se você poderia nos dar uma luz também sobre a atividade física. Tudo isso, essa alimentação toda, aliado à atividade física, qual é o real benefício disso, né? Se as duas coisas conjugadas trabalham bem, se é assim, a gente tem que fazer esse exercício físico. Maravilhoso. É melhor para idoso, né? Vamos nessa? Então é maravilhoso. Por quê? Porque o idoso, a gente lançando mão tanto da alimentação adequada, com as fontes ali de proteína, de carboidrato, de gorduras boas, certo? De fibras. Tem também um ponto muito importante, a questão da hidratação. O idoso, ele não tem muito a questão da percepção da sede. Então, a gente precisa estimular esse idoso ao consumo de água adequado por dia. Então, como que seria isso? Calcular o peso desse paciente vezes 35 ml. E aí vai dar a quantidade em ml que ele precisa beber de água ao longo do dia. Então, esse idoso precisa se manter hidratado. Então, hidratação, alimentação adequada com ajuste de todos esses componentes que eu falei na dieta, suplementação, que muitas vezes vai ser importantíssimo por conta dessa diminuição do consumo alimentar, enfim, associado à atividade física. Porque o exercício físico, ele traz benefícios para uma série de questões do nosso corpo. Então, quais seriam os principais? O exercício físico, ele ajuda na preservação da massa magra, porque um paciente que faz atividade física, ele vai ter ali a sua massa magra preservada, vai poder, assim, ter uma manutenção desses músculos, ok? Além disso, uma preservação da mobilidade desse idoso. Não é um idoso todo atrofiado, todo cheio de dor. É um idoso que tem uma mobilidade bacana, que ele consegue se levantar da cama sem sentir dores terríveis. É um idoso que ele consegue abaixar para pegar alguma coisa que caiu no chão, consegue levantar o braço para pegar alguma coisa lá em cima no armário, né? A questão da preservação da autonomia desse idoso nas atividades de vida diária, por exemplo, ir ao mercado, escolher ali suas frutinhas, trazer suas sacolas para casa, andando. Gente, isso é maravilhoso, você poder envelhecer tendo essa qualidade, essa autonomia na vida. Quem é que não quer isso? A atividade física, ela é um fator que vai proporcionar isso, porque ela fortalece a musculatura, melhora a mobilidade, que vai repercutir diretamente em favorecer, em fornecer uma maior autonomia para esse idoso nessas atividades cotidianas da vida, né? Além disso, a manutenção de um peso saudável e adequado. Então, essa pessoa que faz atividade física, ela tem ali um controle do seu peso de forma mais bacana, mais tranquila. Além do controle de doenças crônicas pré-existentes, ou seja, se é um idoso que é hipertenso, que é diabético, a atividade física é excelente para controlar essa pressão arterial, para ajudar no controle do diabetes,
é muito importante. E, além disso, prevenir também novas doenças que podem vir por conta do processo de envelhecimento, né? E aí também para a questão da saúde mental e cognitiva, a atividade física é super importante. Porque ela vai reduzir sintomas como ansiedade, depressão. Infelizmente, a população idosa é uma população que tem uma predisposição a desenvolver questões como depressão, ansiedade. Então, a atividade física ela ajuda na liberação de neurotransmissores que vão promover esse bem-estar para esse idoso, né? Como a serotonina, as endorfinas. Atividade física também dentro, assim, do pensamento da saúde mental, cognitiva, ela melhora a autoestima, a imagem corporal daquele idoso. Poxa, eu tô com meu músculo mais legal, tô mais durinho, tô toda animada. Pô, a autoestima do idoso vai lá em cima, isso é muito bacana. Melhora também questão de concentração, disciplina ali para o treino, porque ele tem que estar focado, quantas repetições eu vou fazer, com peso, como é que é esse movimento, certo? A caminhada, a espaçada, em quanto tempo eu vou fazer naquele ritmo. Então, isso traz ali, ó, ativa ali o cérebro, as funções ali de concentração, de estar mais disciplinado, de aprendizado, a capacidade de aprendizado desse idoso, porque ele vai precisar aprender ali uma nova atividade, a série da academia, as repetições que ele vai fazer, os aparelhos que ele vai conhecer. Então, isso tudo vai trazer conhecimento para ele, aprendizado para ele. É muito bacana. Melhorando memória também, atenção, raciocínio, porque ativa neurotransmissores no nosso sistema nervoso central que vão melhorar várias áreas do nosso cérebro. Então, é muito bacana. Além de tudo, e não menos importante, a interação social. Você imagina um idoso que está em casa, deprimido, com várias deficiências de vitamina, se alimentando mal, todo cheio de dor, e aí esse idoso começa a se alimentar bem, procura um profissional, faz ali a correção das deficiências, uma suplementação adequada e ajustada, esse idoso começa a fazer atividade física. Gente, esse idoso vira uma fênix, ele ressurge das cinzas. E ele vai ter muito mais qualidade de vida para viver a sua velhice, o seu processo de envelhecimento com saúde, alegria e qualidade de vida. E é isso que a gente quer. Esse idoso esteja cada vez mais feliz, independente, com autonomia, com prazer de viver. Porque uma coisa, Luiz, para a gente fechar a entrevista, eu acho assim, uma coisa é a pessoa simplesmente viver. Outra coisa é a pessoa viver com qualidade de vida. Então, a gente tem que diferenciar essas duas coisas. Será que nós estamos, de fato, vivendo com qualidade de vida? Ou nós só estamos simplesmente vivendo? Ah, ligamos o automático e vamos ver no que vai dar. Então, é uma reflexão que fica também, né? Não só para os idosos, mas para todos nós, adultos, jovens, enfim. Como que nós estamos vivendo somente no automático, tocando a vida, ou estamos procurando viver com qualidade de vida? Essa é a pergunta que fica. Minha amiga, é uma aula. Ter você comigo aqui é uma aula. Muito bonita. Bom, muito bom. Muito bom. Eu lhe agradeço profundamente Eu que agradeço o convite. Essa luz que você jogou em cima do assunto. Então, Obrigada. Eu queria deixar aqui aberta a câmera para você dizer como é que as pessoas, dizer de novo, né? Como é que as pessoas podem te encontrar, seu Instagram, seu Face, tudo, para que a gente pudesse, que eles pudessem ter acesso a você e te fazer, e você poder também transmitir essa sua sapiência para quem precisa. Tá? Por favor, fique à vontade, é tudo seu. Tá certo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui. O nosso objetivo é sempre levar informação de qualidade para que as pessoas busquem cada vez mais ter qualidade de vida.
não somente vivam, mas tenham qualidade de vida, né? E eu queria deixar aqui a minha rede social, que é Nutri_Carla Dias. Vou repetir, meu Instagram, Nutri_Carla Dias. E lá eu compartilho toda semana conteúdo sobre nutrição, sobre saúde, sobre alimentação, sobre suplementação, receitinhas para você fazer, enfim, para ajudar ali na dieta, como que montar um café da manhã saudável, um almoço, um jantar, enfim, várias dicas, tudo ali no mundo da nutrição, da alimentação e da saúde, tá lá na minha página do Instagram, que eu faço com muito carinho para vocês, para as pessoas que queiram me seguir, tá bom? Nutri_Carla Dias. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. E eu espero que, se você tiver mais alguma informação, se você quiser passar mais alguma coisa, o nosso programa está à sua disposição. Por favor, queira-nos bem. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço. A Carla Dias simplesmente é maravilhosa. É uma grande nutricionista, sabe tudo disso e dá dicas importantes. Muito obrigado por tudo, por terem estado conosco até agora e até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.